achava que eu tava fugindo, mas no fundo eu tava indo em direção a alguma coisa, mesmo sem saber o que. Faz exatamente 1 ano que eu saí do Brasil. Mochila nas costas, frio na barriga e aquela sensação de que alguma coisa precisava mudar. Eu tava cansado de viver em uma realidade de sobrevivência, de ver a minha vida escorrendo pelos dedos, se arrastando em ciclos, esperando sempre o final de semana para poder dar aquela respirada. Era 22 de abril de 2024, o meu destino, Inglaterra, e ali começava uma nova página da minha vida, sem roteiro, sem garantia, mas com uma vontade enorme de me jogar no mundo e ver o que podia acontecer. Esse vídeo é um respiro, é um balanço sincero sobre tudo que eu vivi nesse tempo fora, o que transformou, o que me doeu e o que fez eu repensar tudo. É sobre atravessar 3 países como voluntário sem gastar com hospedagem ou comida. Não foi só flores, mas foi real o tempo todo, e é isso que importa. O começo na Inglaterra foi um choque. Novas regras, novo idioma, nova rotina, uma cultura totalmente diferente, conhecendo lugares que antes eu só vi em filmes. Tive a oportunidade de trabalhar um dia inteiro em Londres e receber para isso. Conheci um dos cenários de filmes como Harry Potter e o plano de fundo do Windows 7. Trabalhei montando tendas para eventos, limpeza, dirigi o carro do lado contrário e foi aí que eu comecei a notar a forma como eles tratam o trabalho, sem romantizar, impondo seus limites, valorizando o tempo além do trabalho e de como um país com uma boa economia muda drasticamente a saúde e perspectiva dos seus empregados. Lembro que no começo eu estava me sentindo muito revoltado com tudo que eu estava presenciando. Era como se no jogo da vida eles tivessem nascido com o privilégio de jogar no modo fácil, tendo acesso a comida de qualidade, com legislação que obrigava as empresas a entregar comida com ingredientes selecionados e com preço acessível, enquanto em países de terceiro mundo como o Brasil precisasse trabalhar 5 vezes mais para conseguir o mesmo, com empresas que têm permissão de entregar comida com produto barato, cheio de óleo vegetal, açúcar adicionado e vários itens nocivos para a saúde. E esse sentimento de injustiça me acompanhou por muito tempo. E com pouco menos de 2 meses viajando, eu recebo uma notícia que me abalou bastante. A minha avó, que foi figura importante na minha criação, havia falecido e eu do outro lado do oceano, sem poder voltar para ficar com a minha família num dos momentos mais difíceis. E mesmo sabendo da impermanência e finitude da vida, a gente nunca está preparado para encarar uma falta. Bom dia, Gabriel. Pode vir que nós vai comer uma coisa gostosa sim. Vamos ver o que é que nós vai comer, tá bom? Chegou aqui e já viu, né? Tem muita coisa. E aí nós tomamos um café bom, nós almoça, tudo nós faz aqui, tá bom? Um beijo, um abraço, fica com Deus, que a vovó te ama também, tá? Tchau. E esse convite para um café da tarde, infelizmente, não vai acontecer. Mas como diz a música, o show tem que continuar. E a minha temporada na Inglaterra se encerrava, dando início à minha temporada na Escócia, onde eu comecei trabalhando numa ilha maravilhosa. Foi onde mais desenvolvi meu inglês. Conheci pessoas e lugares incríveis, fazendo eu amar aquele país como nunca antes na minha vida. Lugar onde perdi a minha carteira com todos os meus documentos e vi a empatia e simpatia dos moradores me oferecendo dinheiro, hospedagem e a ajuda, um senso comunitário e humanitário que me impressionava. O respeito e o interesse genuíno em te fazer se sentir bem. E depois de 1 mês e meio, eu me mudei para outra parte da Escócia, em Inverness, a cidade do mítico monstro do Lago Ness. Voluntariei em uma fazenda incrível, com vista e acesso para o mar e uma floresta privada. Foi o lugar que mais me conectei com a natureza, presenciando as mudanças de estações do verão para o outono e como esses ciclos naturais, quando contemplados em seu próprio ritmo, eles se tornam um ensinamento profundo sobre nós mesmos, sobre nossas mudanças internas e que cada folha caída dá espaço para um recomeço. E eu tava ali, trabalhando na fazenda, pintando, organizando, limpando Airbnb, plantando e gravando vídeos. Minha anfitriã me incluiu em todos os eventos pessoais. Ela me levou em festa com seus amigos, cinema, jantares e eu mais do que nunca apaixonado pela Escócia, país que não consigo fazer uma crítica sequer. Mas pouco tempo depois, mais um grande desafio. Cheguei no intercâmbio acompanhado e durante essa experiência o meu relacionamento chegou ao fim. E com isso veio o meu primeiro grande confronto. Continuar sozinho
ou voltar pro Brasil. E essa foi a minha decisão mais difícil. E mais uma vez, tomado pelo medo e incertezas, eu optei pela coragem, dar um salto de fé para aquele futuro invisível e fui recomeçar em Portugal. E assim a minha temporada no Reino Unido se encerrava, dando início a uma nova fase, dessa vez totalmente sozinho, carregando o peso da incerteza e mais uma vez com medo, meu companheiro fiel durante todo esse processo. E novamente eu não dei ouvido e me lancei pro escuro. Cheguei aqui no dia 5 de outubro de 2024, perdido em todos os sentidos, sem planos, sem roteiros, só de passagem. Ironicamente, o nome do canal, que carrega um profundo significado sobre a nossa condição irrevogável de carregar o desejo pelo infinito num espaço curto de tempo da nossa finitude. Estrangeiros em um mundo onde o tempo não respeita o nosso desejo de ser, apenas existimos em um breve respiro que chamamos de vida. E foi nesse processo que passei meu primeiro inverno na Europa. Dias escuros, muita chuva, frio e muita reflexão, como se a natureza te obrigasse a parar e refletir, para olhar para dentro de si, e eu respeitei. Mas por aqui encontrei uma família que me ajudou e me incluíram na sua rotina. Fizeram meu aniversário surpresa, conheci seus amigos, cidades incríveis e além disso me ajudaram a dar início da minha documentação para ficar em Portugal. Oportunidade que só surgiu por conta do intercâmbio voluntário, onde venho ajudando com marketing, criação, edição de vídeo e design. E como na natureza lá fora, era primavera aqui dentro, como se as flores fossem a esperança, o recomeço depois de tanto caos, o respiro da alma. Hoje me sinto mais forte, mas só porque me permiti passar pela fraqueza. Tem dias que o medo do futuro ainda pesa, a saudade de casa, da família, dos amigos, a incerteza ainda tá aqui, mas eles não mandam e nem me travam mais. Hoje eu aceito que não saber o que vem depois também é parte dessa jornada, que a vida ela nunca vai ficar pronta e está tudo bem assim. 1 ano fora, 3 países, muitos quartos, muitos rostos, muitos silêncios. E hoje eu olho para trás e eu não vejo uma história de superação. Eu vejo uma história de tentativa, de presença, de seguir mesmo sem ter certeza. Tem saudades que não passam, tem pessoas que ficaram e tem partes de mim que eu deixei em cada lugar. Ser estrangeiro no mundo é uma decisão muito difícil. Exige desapego, exige aceitar que nem tudo vai fazer sentido na hora. Não estou onde eu achei que estaria, mas talvez eu esteja exatamente onde eu precisava estar. E no fim das contas, nessa vida a gente tá mesmo só de passagem. Mas se cada passo for consciente, se cada escolha for sincera, talvez seja justamente isso que dá sentido ao caminho.